Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal Prof. Danemate. Nesta rápida revisão que eu vou fazer, eu vou relembrar como somar e subtrair radicais, depois eu vou relembrar como multiplicar e dividir e, por fim, eu vou relembrar como se faz potências de radicais. Então, o nosso primeiro exemplo, eu tenho 3 raiz de 20 mais 5 raiz de 45, menos 6 raiz de 48, menos 7 raiz de 12. O primeiro passo, quando eu tenho uma soma e uma subtração, é quebrar o radicando. Então, olha só, eu vou quebrar o 20 em 4 vezes 5, tá certo? Observe aqui, ó. Aqui é o 20, eu quebrei em 4 vezes 5. E você pode me perguntar o seguinte: professor, por que você quebrou em 4 vezes 5 e não quebrou em 2 vezes 10? É porque eu quebrarei sempre de tal maneira que pelo menos um dos dois tenha uma raiz quadrada exata. Por isso que eu quebrei o 45 em 9 vezes 5, porque a raiz de 9 é exata, dá 3. Observe que o 48 eu quebrei em 16 vezes 3, porque raiz de 16 é 4. E o 12 eu quebrei em 4 vezes 3. Por quê? Porque o 4 tem raiz quadrada exata. Tudo bem? Então, o primeiro passo é quebrar o radicando, de tal maneira que pelo menos um de seus fatores tenha uma raiz exata. Depois a gente calcula a raiz. Observe que raiz de 4 é 2, raiz de 9 é 3, raiz de 16 é 4 e raiz de 4 é 2. Agora, observe que eu tenho 3 vezes 2 aqui, são coeficientes. Eu posso multiplicá-los. Então, 3 vezes 2, 6. 5 vezes 3, 15. 6 vezes 4, 24. Aqui, ó, 6 vezes 4, 24. 7 vezes 2, 14. Quando chega nesse momento em que os radicais não podem mais ser simplificados, é a hora de somar e subtrair. Como fazer isso? Eu vou pegar os radicais que possuem o mesmo radicando. Observe que os dois primeiros possuem como radicando o número 5 e os dois últimos possuem como radicando o número 3. Então, eu vou somar os coeficientes. 6 mais 15, 21. Menos 24 menos 14, menos 38. Então, resposta final, 21 raiz de 5 menos 38 raiz de 3. Perfeito? Refaça o exercício para tirar suas dúvidas. Vamos agora multiplicar. Bom, eu vou multiplicar e vou dividir radicais. Regra: coeficiente multiplica coeficiente. Radicando multiplica radicando. A mesma regra vale para a divisão. Coeficiente divide coeficiente, radicando divide radicando. Observe que nós temos na parte superior dessa fração uma multiplicação, mas ela está dividindo por 2 raiz de 2. É mais fácil dividir primeiro. Então, eu vou fazer 6 dividido por 2. Isso vai dar 3, perfeito? 6 dividido por 2 vai dar 3. E agora eu vou fazer raiz de 12 dividido por raiz de 2. Dividindo raiz de 12 por raiz de 2 vai dar raiz de 6. Então, a minha expressão passa a ser a seguinte: 8 raiz de 5 mais 5 raiz de 3 vezes 3 raiz de 6. Agora eu vou fazer aquele chuveirinho, vou multiplicar, certo? Distribuindo. Então, esse 3 que está aqui, que é coeficiente, vai multiplicar esse 8, que também é coeficiente. 3 vezes 8, 24. Esse 6 que é radicando vai multiplicar o 5, que também é radicando. 6 vezes 5, 30. E depois o 3 vai multiplicar o 5, dando 15, e o 6 vai multiplicar o 3, dando 18. Então, eu terei 24 raiz de 30 mais 15 raiz de 18. Eu poderia parar aí e acabar o exercício. Mas eu percebo que a raiz de 18 pode ser quebrada de tal maneira que apareça pelo menos um fator que tenha raiz exata. Isso não acontece com o 30. Veja que o 30 eu não consigo quebrá-lo de tal maneira que apareça um número que tenha raiz quadrada exata. Então, eu vou quebrar apenas o 18. O 18 foi quebrado em 9 vezes 2, raiz de 9 é 3 e 15 vezes 3, 45. Então, a resposta final, 24 raiz de 30 mais 45 raiz de 2. Não é possível fazer mais absolutamente nada, porque os radicandos são diferentes. E nós sabemos que quando os radicandos são diferentes, não é possível somá-los. Tudo bem? Vamos para o último.
potência com radicais. Olha só, eu tenho a quinta potência da raiz décima de 25. Expoente simplifica com índice. Então, o 5 vai ser simplificado com aquele 10. Então, isso vai virar uma raiz quadrada de 25 elevado a 1. Sabemos que elevado a 1 não precisa nem ser escrito, certo? Assim também como sabemos que a raiz quadrada, o índice 2, também não precisa ser escrito. Quanto que é a raiz quadrada de 25? 5. Então, acabamos esse primeiro modelo. Vamos para o último modelo. Um quadrado de uma diferença. Isso é um produto notável. Como é que se resolve um produto notável? O quadrado do primeiro, que está em vermelho, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo. Observe que o segundo está em azul, mais o quadrado do segundo. Quando eu faço o quadrado de um radicando que possui coeficiente, os dois devem ser elevados ao quadrado. 3 ao quadrado é 9. Raiz de 2 ao quadrado é raiz de 4. Só que raiz de 4 é 2. Perfeito? Observe. 2 vezes 3, 6. Coeficiente multiplica coeficiente. 6 vezes 2, 12. E o radicando raiz de 2 multiplicando o radicando 3 aqui vai dar raiz de 6. A mesma coisa para o último. 2 ao quadrado, 4. O coeficiente ao quadrado vai dar 4. E raiz de 3 ao quadrado é raiz de 9. Sabemos que a raiz de 9 vale 3. Aí eu faço a continha. 9 vezes 2, 18. E 4 vezes 3, 12. A única coisa que eu posso fazer é somar esse vermelho, que é o 18, com esse azul, que é o 12. Finalizando o exercício, 30 menos 12, raiz de 6. Combinado? Era isso que eu queria revisar com vocês. Espero que vocês tenham aprendido. Qualquer dúvida, se comunique comigo. E lembre-se sempre, aprenda matemática em qualquer lugar. Abraço, sucesso!